Quem nunca passou por uma perda, por uma necessidade de se desapegar de uma situação a qual foi bastante dolorosa, sofrida. Então, nós podemos observar que desde quando nós somos crianças, né, nós já passamos ali por pequenas dores da alma, né? É a perda daquela bonequinha que estragou, que ela amava tanto, daquele ursinho. Pode ser a perda de um ente querido, que desde criancinha ela já precisa aprender a conviver com a perda, com a morte, com a partida de alguém muito querido. E assim nós vamos caminhando e seguindo pela vida e aprendendo a lidar com a nossa dor. Então, o tema de hoje é a casa 8 do mapa astral. A casa 8, ela trata de temas bastante complexos, profundos e difíceis de serem bem vivenciados, né? É uma das áreas mais críticas da vida humana. A casa 8, ela fala de morte, ela fala de partilhas, ela fala de sexo, ela fala de herança, ela fala também de crises de saúde, né? A casa 8, tudo que tem a ver com a casa 8 tem a ver com algo que já é muito profundo, que já está muito denso, que já está muito pesado, né? A casa 8 também fala de segredos, de coisas ocultas, que não podem ser reveladas. Então, aqui a gente está falando de assassinatos, estupros, abusos de toda natureza, abuso ou sexual, pode ser abuso também psicológico, né? Então, tudo aquilo que a pessoa guarda em segredo com ela, ou porque ela tem medo de revelar, também é um tema da casa 8. Por isso, é um tema bastante complexo e bastante profundo, né? Então, se nós formos analisar a questão aí da trajetória pelas casas astrológicas, que desde quando nós começamos lá pela casa 1 até a casa 6, quem assistiu os vídeos aí dessa série que eu estou fazendo aí das casas astrológicas, provavelmente entendeu como é importante essa autoafirmação de nós mesmos, tá? Porque quando nós chegamos na casa 7, que é o relacionamento com o outro. Casa 8 são os valores do outro. Então, quando nós estamos num relacionamento, é pela casa 8 que há a união dos valores em comum, né? Ali se junta o meu valor e o valor do outro. Então, aqui nós estamos falando não só de valores financeiros, mas também estamos falando de valores, de legados que um deixa para o outro dentro de uma relação, que pode ser bons valores, né? A casa 8 ela traz aprendizados, principalmente quando um casal passa por situações críticas, agudas, né? Por exemplo, quando um dos parceiros ali passa por uma crise financeira, né? Onde a outra parte, né? O cônjuge é que vai ajudar você, o apoio naquele momento para superar essa crise, ou quando uma das partes do casal passa por uma crise aguda de saúde, né, de quase morte. Então, é nessas horas que eu percebo, quando acontecem esses dramas da vida real, é que a gente percebe o quanto essa relação é forte, o quanto essa relação ela foi bem construída, porque esses desfechos, né, seja através de uma separação, onde haverá ali a partilha, né, dos bens do casal, né, o que eu trouxe para o casamento e o que o outro trouxe também para aquele casamento, mas que também pode ser uma parceria profissional, né, quando duas pessoas se unem em prol de realizar um trabalho junto, onde há ali a partilha dos recursos adquiridos dentro dessa parceria, dentro dessa associação. Então, os desfechos podem ser tranquilos ou podem ser muito dramáticos, tá? Outro tema da casa 8 que é interessante falar, é a questão da intimidade, né? Quando a gente está junto com alguém, que nós passamos a conviver junto com o outro, também passamos ou convivemos com as sombras, né? Os medos, ou seja, a gente vai conhecer o outro e o outro
vai nos conhecer também, né? Aquilo que é muito profundo dentro da nossa alma. Então, a casa 8 ela fala de segredos, de coisas ocultas, de segredos entre um casal e outro, né, que fica ali entre eles, pode ser planos para o futuro, pode ser questões de vida pessoal, de passado, onde onde um dos dois, né, confiam intensamente, porque ali existe uma entrega, né, uma união profunda dentro desse relacionamento. Então, a casa 8 ela também fala das traições, das brigas, disputas por heranças, fala das dificuldades, né, que nós temos com relação a isso. Então, quando a gente vai falando da casa 8, a gente começa a falar de situações críticas, agudas, emergenciais, por exemplo, uma situação de saúde. Tudo que chega na casa 8 é algo que já estava acontecendo, mas a gente não olhou para aquilo. Por exemplo, assim, às vezes um problema de saúde que começa brando e a gente vai deixando para lá, a gente não olha para aquilo e chega num ponto que aquilo se agrava. E quando se agrava, aí já é hora de fazer cirurgia, de intervenções mais drásticas, mais profundas, né? A casa 8 ela fala de crises, né? De situações agudas, emergenciais, e dentro dessas crises, a gente pode também falar da crise financeira, né? Porque a casa 8 é o dinheiro do outro e os valores do outro. A casa 2 são os nossos valores, né? O seu valor, o meu dinheiro, o seu dinheiro. Então, quando a gente está endividado, a gente vai buscar recursos em algum lugar, né? Geralmente vai no banco, uma instituição financeira, e ali a gente cria uma dívida para pagar outra dívida, né? Então, a casa 8, eu percebo, então, essa área do mapa, a gente precisa ter muita sabedoria para lidar com todas essas questões críticas, agudas, que pode ser o fim de um relacionamento, onde muitas vezes eu percebo nos atendimentos o quanto que algumas pessoas têm uma certa facilidade, né, para se recuperar, para renascer daquele sofrimento, daquela dor, e outras já têm mais dificuldade. Então, toda perda, toda dor, toda dificuldade, seja crise de saúde, crise conjugal, crise financeira, né, vai exigir da gente, ou vai solicitar da gente, uma força, um poder de renascimento. Então, a casa 8 ela é a casa da morte, não só da morte física, mas também da morte de um tipo de comportamento, a morte do apego, a morte que nos permite renascer. E esse renascer, quando ele é verdadeiro, quando ele é profundo, né? Quando a gente vai lá no fundo daquela questão, aprende a lidar com aquela dor, né? Ela renasce. E esse renascimento é como a fênix, né? Que renasce das cinzas. Então, a gente já deve ter observado aí pessoas que, após uma perda, um luto, né, umas demoram muito para se recuperar, outras demoram menos para se recuperar, né, e depois que elas se recuperam, a gente percebe que aquela pessoa mudou, ela se transformou, ela é outra pessoa. Por exemplo, eu já vi vários casos, por exemplo, de casos gravíssimos de doenças, né? Onde a pessoa ela corria o risco de morte e ela conseguiu superar, ela conseguiu se curar. E quando ela se cura, ela renasce, ela é outra pessoa, ela vai adquirir outros valores na vida dela, né? Porque ela precisou passar por aquela perda, por aquela situação, para lapidar essa alma. Então, eu vejo a casa 8 como uma área do mapa da nossa vida que vai nos lapidando, que vai forjando a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, a fim de que a gente possa se transformar
né? Porque depois da transformação, porque depois desse renascimento, qual é a casa que vem em seguida? A casa 9, que é a casa da fé. E nós vamos falar dessa casa 9 no próximo vídeo. Então, outro tema dessa área do mapa fala da sexualidade, né? Que fala dessa entrega, dessa confiança. Sexo, sexualidade, pela casa 8, a casa 5 também, ela tem essa coisa de prazer, de sexo, de diversão, mas quando a gente fala do sexo da casa 8, a gente está falando de uma entrega, de uma total entrega naquela relação. Então, não é uma sexualidade passageira, só por diversão, por curtição, mas é quando existe realmente toda aquela energia de se entregar. E se entregar significa morrer, né? Porque quando a gente se entrega para alguém, a gente está abrindo mão de quem nós somos para fazer parte de uma outra pessoa, né? É uma troca muito profunda de energias. Outra questão muito interessante da Casa 8, que a renda passiva, né? A Casa 8 fala de investimentos, então ela trata da questão do poder, poder financeiro, poder psíquico, poder sexual. Então, quando a gente fala de poder financeiro, é quando a gente utiliza os nossos recursos e investimos em algo que gera mais recursos. Então, a Casa 8 ela faz essa coisa do aumento, né, das aplicações financeiras, dos investimentos em bolsas de valores, ou em ouro, ou investimentos em moedas internacionais. Então, é uma casa de risco, porque a partir do momento que eu invisto, eu já estou correndo o risco ali, né? Eu posso ganhar, mas eu também posso perder, tá? E existe aquelas pessoas que vivem dessa renda passiva. Elas investem em imóveis e vivem da renda desse aluguel. Então, é uma renda passiva porque ela não precisa fazer nada, né? Aquele dinheiro vem para ela. E é o dinheiro também que vem para nós de terceiros, que são as heranças, as pensões, né, de separação, onde a pessoa tem um direito ali sobre aquele dinheiro do casal, né? Enfim, vamos dar agora alguns exemplos de como que dentro de um mapa astral a gente consegue entender, orientar a pessoa, de onde vem a crise na vida dela, para que ela possa saber que aquela área da vida é ali que está o ponto fraco dela. Então, por exemplo, de onde vem a crise? Muitas pessoas, elas podem passar por uma dor, um sofrimento, ou um estado emocional crítico, agudo, desestabilizado, eh, por questões dela. Às vezes, para outra pessoa, aquilo não é um problema, mas para ela é uma dor muito profunda, tá? Por exemplo, um exemplo de casa 6, o regente da casa 6, que é a casa da rotina, da saúde, do dia a dia, e o regente dessa área do mapa, da casa 6, vai lá para a casa 8. Na hora que ela nasceu, assim foi configurado o mapa dela, dentre as outras questões aí do mapa. Então, a gente entende que o que gera crise naquela pessoa é exatamente o quê? Primeiro, os maus hábitos geram problemas agudos de saúde. Então, ela se cura, casa 8, quando ela muda o hábito dela para melhor. Ela se cura mais fácil quando ela muda radicalmente os hábitos de saúde, os hábitos de alimentação, às vezes muito mais do que com medicamentos. Ainda sobre o regente da 6, na casa 8, outro tema da casa 6, que é a rotina, a agenda daquela pessoa, né? Então, quando ela se programa, quando ela planeja aquele dia, aquele trabalho,
e acontece alguma coisa que tira ela daquela programação, daquilo que ela planejou, isso gera um estado emocional bem dramático, bem intenso, e com o tempo, como a gente amadurece, né, as experiências, passar pelas experiências vai lapidando a nossa alma. Então, essa pessoa, ela pode ficar tão calejada por passar todos os dias ou esporadicamente por situações que tira ela daquilo que foi planejado, daquilo que é muito importante para ela, e aqui ela começa a ter uma capacidade, a desenvolver uma capacidade de ser muito boa com situações críticas que acontecem no dia a dia. Eh, então, ela tem plano B, plano C, por exemplo, quando falta um funcionário, porque ela já sofreu tanto por ter que parar tudo que ela estava fazendo para ir lá substituir a enfermeira da mãe, que não pôde ir trabalhar. Ela teve que parar a agenda dela, que é uma coisa muito séria, para atender a situações que não estavam previstas ali. Então, com o tempo, ela já começa a entender que ela precisa se precaver com relação àquilo, então ela vai ter uma agenda de contatos, caso aconteça alguma coisa, ela sabe aonde recorrer. Então, isso vai se tornando uma especialidade daquela pessoa de lidar com as crises. Então, outro caso também, de onde vem a crise, vamos dar um exemplo, de casa 3. A casa 3, a gente pode falar de, assim, de uma casa astrológica, tem vários temas, né? Então, aqui eu vou procurar simplificar para não ficar muito longo esse vídeo. Então, por exemplo, o regente da casa 3. O que que é o regente? É o planeta que rege o signo da casa 3. Aí esse planeta regente está na casa 8 do mapa dessa pessoa. Então, a crise que acontece na vida dela vem da onde? Vem da relação com irmãos. Então, ela pode ter irmãos que vira e mexe estão passando por uma crise, ou uma crise material, ou uma crise psicológica, emocional, a dificuldade de relacionar com irmãos, porque irmãos geram crise, geram dificuldades para aquela pessoa. Então, é ela que vai ter que lidar com aquelas questões, ou às vezes até acabar cortando relação com esse irmão, porque nós estamos falando de morte. Casa 3 tem a ver com o quê? Com mudanças drásticas, né? Então, chega no ponto que a pessoa tenta ajudar ou socorrer de alguma maneira esse irmão, mas também pode ser que chega num momento em que ela corta a relação com esse irmão. Então, a gente já viu muitos casos de, 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 de crises de relacionamento com irmãos, ou com parentes, ou com vizinhos, e também, como a casa 3 é a casa da comunicação, e a casa 8 fala de profundidade, de intensidade, né? Então, essa pessoa, quando ela fala de uma maneira casa 8, de uma maneira muito profunda, ela coloca muito sentimento, muita dor naquilo que ela está sentindo, né? Porque quando ela expressa aquilo que ela está pensando, aquilo que está sentindo, vem carregado com essa energia de intensidade, tá? A casa 3 também fala dos arredores, né? A vizinhança. Então, onde é que está o risco para essa pessoa, né? Está nos arredores. Então, é muito comum, quando eu observo no mapa de uma criança, que ela tem esse posicionamento no mapa dela, eu já até oriento a mãe para tomar muito cuidado. Essa criança, ela tem uma tendência a querer correr risco. Então, ela vai, por exemplo, sair por aí, né, na vizinhança, ela vai ter uma curiosidade por lugares sombrios, misteriosos. Enquanto que nessa curiosidade, ela pode entrar em lugares perigosos. Então, assim, só para citar alguns exemplos. E para finalizar, se tem no mapa de onde vem a crise, então essa pessoa ela já começa a se prevenir com relação àquilo.
E como que a pessoa sai daquela crise? Quais são os recursos que ela tem para sair mais fácil daquela crise? Então, tem pessoas que, quando elas estão numa situação difícil, uma situação aguda, ela está passando por uma crise, por uma perda, por uma separação, uma falência, ela vai buscar ajuda, ela vai buscar conforto com os amigos dela, né? Ela não vai buscar a família, ela não vai buscar os irmãos, ela não vai buscar o marido, ela vai buscar os amigos, os grupos. Como exemplo, a gente tem os grupos de recuperação de pessoas em crise. É quando nós temos ali o AA, que é os alcoólatras anônimos, então aquela pessoa que está passando por uma crise, ela tem vícios, ela tem dificuldade de largar daquele vício, aquilo já virou uma crise, já virou uma situação aguda. Então, quando ela participa de algum grupo, ela vai encontrar com pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que ela, e aí ela consegue se recuperar melhor daquela situação. Ela consegue sair daquela situação com a ajuda do grupo, com a ajuda dos amigos. A mesma coisa quando alguém está passando por uma crise financeira, seja no negócio profissional, né, que vai buscar o quê? Os amigos, quando ela percebe que não é só ela que está passando por aquela crise, que aqui naquele grupo, aqueles amigos que ela convive, né, também tem pessoas ali que estão na mesma situação com ela, fica mais fácil ela entender, fica mais fácil ela administrar aquele período, né, da vida dela. Outra coisa que a gente pode perceber, que às vezes a gente tem trânsitos, planetas em trânsito, uma coisa é o mapa astral, que é o mapa fixo, que não muda, que traz ali, né, o roteiro de vida da pessoa, mostrando pelas áreas da vida dela como que ela se realiza, né, nas 12 casas astrológicas. Então, a gente pode também entender que, às vezes, um aspecto, um planeta em trânsito, né, cada planeta tem um percurso ali na eclíptica. Quando acontece, por exemplo, de um planeta fazer um aspecto mais forte com algum planeta que essa pessoa tenha na casa 8 dela, aquilo se intensifica, né? Os planetas, eles geram ocorrências. Então, existem as crises pessoais, são as crises difíceis de serem curadas, que a gente pode chamar de depressão, crises de pânico, fobias, né? Isso também é casa 8, mas pode ser que aquela pessoa nunca teve esse tipo de problema, mas de um, ela pode passar por um período onde aquilo acontece. Então, quando acontecem crises, devido a trânsitos planetários, ou no mapa da Revolução Solar, que é um mapa anual que vai mostrar quais serão as possibilidades, as oportunidades que aquela pessoa terá naquele período. Então, ela pode passar por uma situação que às vezes ela nunca havia passado antes, né? Então, quando é por trânsito, ou pelo mapa da Revolução Solar, aquilo tem data para começar e tem data para terminar, porque nós temos ali os períodos mais intensos, críticos, e depois aquele planeta já começa a se afastar e aquele problema já começa a diminuir, a pessoa já começa a encontrar soluções. Então, nós temos que olhar para todo esse contexto dentro da vida de uma pessoa, que ela chega com uma crise. Pode ser algo já recorrente, algo que é dela, que é uma dificuldade que ela já carrega com ela há muito tempo, ou pode ser algo passageiro que vai passar, que vai terminar. Então, o que é importante nesses períodos críticos é que nós saibamos como utilizar recursos pessoais para que a gente possa passar por essas dores da alma com menos sequelas possível, né? Com menos necessidade de, de intervenções
com menos necessidade de intervenções muito radicais. Por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa depressiva, né, que ela não consegue, ela não suporta aquela situação, enquanto uns conseguem sair daquela situação com mais facilidade, ela já precisa utilizar de recursos mais agressivos para que ela possa dar conta daquela situação. Pode ser uma medicação muito forte, né, que ela precisa para dar um suporte para ela. Fato é que quando a gente tem uma boa base, uma boa formação pessoal, né, quando nós temos ali quando a gente tem ali o autoconhecimento, e nós, mais ainda, a experiência, os quilômetros rodados, né, gente, que todos sabemos, né, que é diferente uma pessoa mais madura passar por uma situação do que uma pessoa muito jovem, que às vezes uma coisa muito pequenininha para aquele jovem é algo muito profundo, é algo muito dolorido. Então, a gente tem que olhar com muita amorosidade, com um senso humanitário, um senso mais, sabe, fraternal, para quando a gente se relacionar, para as pessoas que convivem com a gente, né? Porque todos nós, um dia, já passamos por uma situação muito difícil e nós estamos vivos, né? Nós estamos aqui, né? E outros estão passando nesse exato momento algo que a tem perturbado muito. Então, fica aqui a minha pequena contribuição sobre esse universo misterioso, por vezes sombrio e muito denso da casa 8, mas que quando nós temos a sabedoria suficiente para entender que esses dramas da vida real, eles vêm para nos lapidar, eles vêm para que nós possamos evoluir, para que a gente possa dar um grande salto aí para a casa 9 e chega na casa 10, que é a casa da carreira, da nossa imagem pública, do nosso sucesso. Então, se a gente tem muita dificuldade de lidar com as crises, quando a gente chegar numa posição de autoridade profissional. Então, as crises, elas podem respingar na sua capacidade empreendedora, né? Na sua capacidade de se manter no topo, né? Quantas vezes nós já vimos pessoas que passaram por uma crise, elas fecharam empresas, né? Elas não suportaram ou não encontraram saídas, atalhos para poder suportar a pressão e ainda renascer e recomeçar aquilo, tá bom? Então, se você gostou desse tema, deixa aí um like, conta para mim se você já passou por alguma situação assim muito intensa, muito profunda, se você conseguiu sair dessa situação, né? Eu gosto muito de ouvir vocês, eu aprendo muito com vocês, eu quero saber se vocês estão gostando. Então, deixa um like e não deixe de se inscrever no canal, porque nós estamos fazendo aqui uma série, né, do trilhar essas 12 casas astrológicas. Então, eu vejo essas 10 áreas do mapa como uma engrenagem. Então, se uma pecinha para de funcionar, toda a máquina também para de funcionar, ou funciona de uma maneira muito precária. E essa máquina que eu chamo de vida, né, de experiência de vida, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.